Bom dia, estimados irmãos, bom dia, amados ouvintes que estão em nossa sintonia, nossas saudações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esperando que recebam em ótimas condições a nossa transmissão, que o Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês. Como de sempre temos anunciado a vocês, no tempo em que essa pregação passa a você receber em sua casa, imediatamente aquele lugar passa a ser o seu santuário. Só deixará de ser santuário a partir do momento em que você termina ouvir o programa. Então, neste precioso momento, eu gostaria de ler consigo as escrituras do segundo livro de Reis, capítulo 6. Aí iniciamos com o versículo 8, a leitura. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aleluia. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E disse: vai e vem onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhes saber, dizendo: eis que está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oremos. Amado nosso Pai Celestial, Deus eterno, Criador do céu e da terra, nesta manhã nos aproximamos ao seu trono da graça, o trono onde sentimos melhor quando nós chegamos, porque é o único trono que somos acolhidos como filhos. É o trono da graça. É o trono da graça onde somos recebidos como filhos. Mas o trono de julgamento, ninguém será recebido como filho. Ninguém será recebido mais nada, senão apenas um julgamento e uma condenação. Mas agora nós viemos a este trono, da qual achamos a misericórdia. Como disse o profeta, nunca clamaria por justiça, senão simplesmente por sua misericórdia. E eu clamo por misericórdia por esta igreja, eu clamo por misericórdia por mim mesmo, eu clamo por misericórdia por toda a família que compõe esta igreja. Que no nome precioso do Senhor Jesus, o Senhor estende a tua mão para cada família
e cada enfermo seja curado no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos que o Senhor abre o nosso entendimento e ajude a cada um que está escutando este programa e aos que escutarão posteriormente. Nós pedimos que o Senhor é o único que pode mudar o homem, não o homem mudando outro homem. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me entrego diante deste povo, deste púlpito, para que o Senhor me use de acordo com a sua vontade. Porque me sinto melhor quando falo de acordo com a sua vontade, em vez de falar com a minha mente. Porque a minha mente falha e ela não é digna de confiança. Mas a sua é eternamente digna de confiança, porque nunca saiu na mente de falha. No nome precioso do Senhor Jesus, te peço para a honra e sua glória. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Bom, irmãos, neste precioso momento, eu gostaria de tomar como a minha pregação para hoje, olhando para o invisível. É uma mensagem que o profeta pregou, olhando para o invisível. Ele tomou essa escritura que eu também tomei agora, do segundo livro de Reis, capítulo 6, que vocês ouviram que o rei da Síria estava a preparar para fazer uma guerra a Israel. O rei da Síria. Então, ele estava a preparar para fazer uma guerra a Israel. E ele aí preparou, ele pensou em um determinado lugar onde ele iria fazer emboscada para poder atacar Israel. Mas pela graça de Deus, enquanto planificava isso, Deus tinha um profeta na terra, que era o profeta Eliseu. Poderíamos chamar do segundo Elias também. O profeta Eliseu estava na terra, na altura. No tempo em que o rei da Síria estava preparando uma emboscada contra Israel, me escute, no tempo em que o rei da Síria estava preparando fazer guerra contra Israel, havia um Elias na terra. Amém. Havia Elias na terra. E eu posso dizer também, no tempo em que a besta, como o rei da Síria, está preparando para fazer guerra contra os santos, também há um Elias na terra. Amém. Agora, olhem aqui uma coisa. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te. Este era o profeta, dizendo ao povo, guarde-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Se for a ver o irmão Branham como o terceiro anjo de Apocalipse 14, ele é o único que tem a mensagem que está a divertir o mundo para se escapar da marca da besta. E olhando para isso, e ali o que aconteceu? Israel tinha obediência ao seu profeta. E eles escaparam desta ilusão que era preparada com os sírios, desta guerra que os sírios estavam preparando para atacar, para lutar contra Israel. Como tinha o profeta de Deus, que tinha visões, que ele falava com Deus, e eles ficaram avisados. Se você for olhar, aí está uma graça. A graça chegou para eles e eles respeitaram a graça. E da mesma maneira que neste período em que a besta está preparando para poder perseguir a igreja que tem a mensagem verdadeira, nós temos um profeta neste momento, temos um profeta que deixou as mensagens, profeta que tinha visões, profeta que estava falando com Deus, e ele nos deu uma advertência para se escapar desta guerra. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado
e se guardou aí, e não uma nem duas vezes. O povo se guardou. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria, por ver que Israel não passou de lá, nem foi para lá, e ficou muito turbado. A questão que ele tinha na mente era de pensar que houve um fofoqueiro no meio de nós, que foi informar Israel que cuidado, o rei da Síria montou uma emboscada, que se calhar também a besta poderá pensar, como é que esses estão a conhecer o nosso segredo? Provavelmente há um no meio de nós que está a fazer fuga de informação, mas eles não sabem que a noiva tem o Elias como seu Eliezer. Amém. Como Eliseu, queria dizer. Eles não sabem que tem o Elias, que poderia ouvir o que estava dentro do coração do rei. O Eliseu entendia o fundo do pensamento do rei. Como também o irmão Branham, o Elias nosso, ele percebeu e entendeu o plano do anticristo. Amém. Sem precisar estar no meio, sem precisar ouvir alguém e informar, mas ele entendia todo o plano do anticristo. Amém. Aí é onde está, e disse um dos servos que estava do lado do rei, disse: rei, não é isso como está pensando, que houve um fofoqueiro? E disse um dos servos: não, o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto dormindo. Senhor, não pense que houve um fofoqueiro que fez fuga de informação, mas eles têm um profeta com visão. Amém. Eles têm um profeta que pode ouvir à distância. Amém. O irmão Branham poderia ouvir problema de qualquer nação. Ele poderia ouvir o que estava lá em Roma, ele poderia ouvir. Era Deus com ele. Amém. Era a mente de Deus na terra. E aquele profeta, quando o rei ouviu isso, de que há um profeta que até tem ouvido tudo o que você tem falado no seu quarto dormindo, veja a ira que se levantou contra o profeta. E ele disse: vai e vê onde está. Vão procurar este homem que tem avisado. Irmão, preste atenção. Um dia a besta irá atrás de quem tem a informação dele, de quem divulga a informação dele. Aquele que divulga a informação dele será perseguido. Amém. Porque aqui esse profeta, a questão é que ele tem divulgado o segredo do rei. Este que foi o maior problema, divulgar o segredo do rei. O rei pensava em fazer mal, mas havia um profeta que divulgava, fazia advertência aos filhos de Deus. E a noiva está com esta advertência. E o que aconteceu? Então enviou para lá cavalos e carros. Oh, graças a Deus. Deixa voltarmos aí no 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhes saber, dizendo: eis que está em Dotã. Fizeram saber ao rei que ele está em Dotã. Isso mostrando que se esse mesmo espírito divulgou onde estava Eliseu, não pense que esse espírito morreu. Qualquer dia divulgará onde está a noiva, onde está a casa de cada cristão, cada crente. Esse espírito ungirá a terra. Amém. E isso então enviou para lá cavalos. Está vendo? Depois de saber, será perseguido, será enviados os cavalos caros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles podem chegar de noite, cercar tua casa. É essa casa aqui, onde tem esses cristãos, esse tipo de cristão, vive nessa casa. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Esse é Geás, o discípulo de Eliseu, levantou muito cedo, queria sair fora para lá olhando.
E saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos caros. Então o seu servo disse: ai, meu senhor, que faremos? Às vezes nós podemos gritar, como Geazi fez ao seu Eliseu. Que faremos nós? Estamos mal, gente. A besta está nos rodeando. A enfermidade está nos rodeando. Ai de nós, que faremos? Mas escute uma coisa. Escute uma coisa. No 16, e ele disse: não temas. Não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas é o nosso Deus. Aleluia. Do que a besta. Amém. Mas é o nosso Deus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. Para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, o irmão Branham prega a mensagem olhando para o invisível. Eu quero começar no parágrafo 10. Mas o homem é formado como a ovelha. E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me disseram, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. Amém? Amém. E é assim que é com um homem. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé. Os homens de hoje, escutem, irmão Branham diz, quando o homem está feito como uma ovelha, que sempre precisa de ser guiado. A ovelha, quando se perde, ela nada descobre o caminho de retorno à casa. Então o irmão Branham disse, uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Falaram algumas pessoas para ele. Quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. E é assim que é com o homem. É verdade. Quando Adão pecou, juntamente, né? Quando saiu com a sua esposa, consentiu viver com a mulher, aí foi incumbido como um que tinha pecado. E aí o que aconteceu? Tinha que Deus procurar Adão para lhe trazer de volta. Ele não tinha como voltar. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Amém. O homem fica desamparado. Mulher fica desamparado. Vem? Todos desamparados. O homem desamparado. A mulher desamparada. A jovem desamparada. Precisa ter um pastor para guiá-lo. Amém? Amém. E quando o homem escolhe, quando os dias passam, vem? O homem escolhe. E os dias passam. Então, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé, através do invisível. E quando ele faz isso, ele despoja o homem interior, que é a alma. E esta é a parte eterna do homem. A parte eterna do homem é a alma. Então, aí no 11 agora, não só do pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E o ser físico do homem é para ser cuidado. O ser físico, o corpo, precisa ser cuidado. E para ser cuidado, não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou sobre a terra. Porque o que ele faz com que este ser físico resulta em muito pouco. É a sua alma que conta. O homem interior não veio da terra. O homem interior não veio da terra. Podemos dizer, o homem interior não é o produto da terra. Amém. Oh, graças a Deus. Amém. Mas é o produto do céu. Amém. O homem interior não veio da terra. Ele vem do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. Amém. Mesmo assim, é estranho que ele tente traçar o seu próprio caminho. Se ele
Se ele veio de Deus, veio do céu, é a parte eterna dele, irmão Branham, é estranho pensar e traçar o seu caminho pessoalmente. Graças a Deus. Amém. É estranho. E nós encontramos isso assim nas Escrituras. Pois quando um homem escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. Amém? O homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Amém. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse, como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam ser. Nós não vivemos através do que vemos. Nós vivemos através do que cremos. Amém. Então, aí no parágrafo 12, poucos dias passados eu estava ouvindo um programa. Quero pregar para os jovens, se a igreja um dia se abrir, ser libertas para pregar. Eu quero ensinar aos jovens este parágrafo aqui. Poucos dias passados eu estava ouvindo o programa no rádio, vindo para a escola dominical. E era uma discussão de mesa redonda com os adolescentes de Louisville. Foi uma das coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados. Ou um rapaz, uma garota com lindos olhos azuis ou castanhos. Né? Adolescente. Estava a procurar de um moço, né, para se casar. Eu quero um moço que tem olhos azuis. Queria moço com olhos azuis. Não, eu preciso de um moço com cabelos encalculados. O que sabe precisar? Eu quero uma moça muito linda. Mas escute, irmão Branham, que faria isto diferença? Procurar homem de olhos azuis. Um homem de olhos azuis. Procurar uma moça que tão bonita é. Que diferença faz isso? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente. Pessoa que tem visão carnal. Aquilo parecia uma grande importância. Procurar um homem que se apresenta, né? Procurar uma mulher que se apresenta. Se eu sair daqui, meus amigos vão dizer, mas você onde adquiriu esse produto? Adolescente, né? Mas aquela não é a maior coisa. Irmão Branham afirma. Amém. Aquilo não é a maior coisa. Amém. A maior coisa é encontrar o seu Deus. Amém. O seu Criador. Não tenha um casamento misto. Olhando para o invisível, parágrafo 12. Não casem. Não tenha um casamento misto. Casem sim com um rapaz que creia exatamente como você crê. Amém. Pois além do mais, Deus é a principal coisa que temos na terra. Amém. O que temos que fazer é servi-lo. Amém. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isto o que o irmão Branham está falando. Se você fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isso nos dias que estiver à sua frente. Pagará por isto nos dias que estiverem a vir em sua frente. Pagará por isso. Você deve sempre se lembrar, pela fé, não pela visão. Amém. Aleluia. Casar pela fé é importante do que pela visão. Amém. O justo não disse que viverá pela visão, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém. E olhamos para o invisível. Irmão Branham, não olhe, não escolhe uma mulher por visibilidade. Olhando atrás, tudo visível. Olhando a cara, tudo visível. Você case com ela por invisível. Amém. Olha o interior, caráter é invisível.
case a mulher por invisibilidade. Porque se for, aqueles olhos azuis um dia poderão ser vermelhos. Amém. Aquela bunda um dia poderá murchar, ser esqueleto. Mas caráter, não há nada que muda caráter. Amém. Isso é que eu gosto. Caráter não muda nada. Permanece caráter até a vinda de Cristo. Amém. E poderíamos seguir em frente por várias horas falando sobre a modernidade do dia, de como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. E eles saem pelas ruas e vão escolher uma igreja para frequentar e para criar seus filhos ali. E eles procuram pela cidade, não tentando encontrar a igreja mais espiritual, mas a maior igreja que puderem encontrar, aquela que tiver o maior número de pessoas e os mais bem vestidos e as celebridades da cidade que frequentam determinada igreja, onde são chamados de os da melhor classe, até onde os homens pensam. E então, naquela igreja, eles tentarão encontrar um ministro que lhes diz não ter uma mente quadrada, que os deixará viver exatamente da maneira que eles quiserem e pertencerem àquela igreja. Vem? Mas o homem espiritual, 14, isso, o homem espiritual, do lado de dentro, se você der a ele a preferência, deixa, escuta o que diz, mas o homem espiritual do lado de dentro, se você der a ele a preferência, ele pode te guiar para uma pequena missão em algum lugar, onde não haja muitas pessoas, mas onde existe o Espírito de Deus vivo. Amém. Irmão Branham disse, olha, o homem espiritual, mas o homem espiritual é do dentro, se você dar chance para escolher uma mulher para você, para escolher uma igreja para você, para escolher uma esposa, disse, ele te dará a melhor chance, onde simplesmente exista o Espírito do Deus vivo. Vai te dar mulher onde tem campo de deixar o Espírito Santo governar ela, pois o homem exterior se alimenta, escute, pois o homem exterior, este que você olha com vista, o irmão Branham disse, se alimenta de psicologia e do que é intelectual. Mano, eu amarrei, pá. Está se alimentando do intelectual. Amém. Aquela moça é bela. Não é casar com manga-manga, nada. Chama-se de Nhamchai-Chai, né? Não casar-se com essas aí. Irmão, disse que o homem exterior se alimenta de psicologia do que é intelectual, mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Amém. E agora, se abríssemos nossas Bíblias em muitos dos personagens das Escrituras, levaríamos horas para passarmos por isso, mas vamos apenas pensar no livro de Hebreus capítulo 11, por alguns minutos. Vamos lembrar na mulher? Hebreus 11. Mas aí no parágrafo 17, Abraão disse, vemos que Abraão, ele não era um jovem quando isto aconteceu. Ele era um homem velho, com 75 anos de idade. E a sua esposa, Sara, que era a sua meia-irmã, e eles haviam se casados há muitos anos, desde que ela era uma garota com cerca de 17 anos, acredita-se. E Deus disse a Abraão, eu escolhi você e Sara, pois vocês terão um filho. Amém? Amém. E Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Glórias a Deus. Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Irmãos, é possível que a maioria do nosso tempo vivemos como incrédulos, vivemos como pagãos, mas se achamos a graça, respeitemos a graça que achamos. Amém. A Sara viveu toda a vida como estéril por toda a sua vida, mas Abraão nunca olhou, escute, mas Abraão nunca olhou naquilo que os seus olhos podiam ver.
Abraão viveu com aquela esposa maior tempo desde 17 aos 65 anos. Desde 17 aos 65 anos. Viveu quase a maioria parte do seu tempo com aquela mulher como estéril. Olhando para ela, poderia olhar que esta mulher já não se aproveita mais. Já é velha. Aqui já não vai nascer mais. Esta mulher já passou. Mas irmão Branham diz, ele não estava olhando o físico, não. Amém. Estava olhando o dentro. Vamos ver. E Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Mas Abraão nunca olhou naquilo que os seus olhos podiam ver. Os olhos de Abraão poderiam ver o quê? Uma velha mulher enrugada. Havia passado muitos anos da hora dela de ter filhos. Os olhos de Abraão poderiam olhar isso. Mas ele olhou para o invisível. Olha, meu irmão, os olhos humanos, quando querem escolher, poderia ver esta mulher não tem estilo. Essa mulher tem características velhas. Essa mulher vai me envergonhar quando eu saio diante dos outros homens. Eu quero uma mulher que apresenta os olhos humanos. Mas o irmão Branham disse, Abraão não estava a olhar em nenhuma parte física da Sara. Ele estava olhando para o invisível. Ele viu Isaac. Ele viu Isaac vindo com esta mulher que já não tinha características. Irmão, se você olhar por olhos da fé, escolhendo uma mulher, escolhendo um marido, com olhos da fé, você verá um marido tranquilo a te guardar todo o tempo da sua vida. Amém. Você verá uma mulher que vai te amar em todo o tempo da sua vida. Amém. Se olhar pela fé, você verá os filhos vindo com esta mulher. Amém. Guardando seus filhos, guardando a postura de uma dona da casa. Pela fé ele viu Isaac. Pela fé a igreja vê Cristo vindo nas nuvens. Amém. Pela fé estamos vendo Jesus vindo. E ele, depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não são, eram como se fossem. Aquelas coisas que não eram, Abraão chamou que eram. As coisas que não existiam, Abraão chamava de existência. Ele deu uma olhada no invisível. Pela fé ele viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. Graças a Deus. Vem? Amém. Aí no 18, quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e saber que ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Amém. É o que nos cria estabilidade. É o que nos dá estabilidade, irmão. Que estabiliza os seus atos. Se você tem olhos da fé, a sua escolha é estabilizada, meu irmão. Amém. Se você tem olhos da fé, você é estabilizado. Amém. Os momentos de aflição e problemas, irmão Branham disse, você, se tem olhos da fé, no momento dos problemas, nos momentos das aflições, você fica estabilizado. Amém. Se você olhar com os olhos da fé, se você olhar com os olhos da fé, você fica estabilizado. Problemas, aflições, perseguição, o que for, você fica estabilizado. Doença como não, você fica estabilizado. O Jó estava estabilizado. Não poderia libanar nada. Abraão estava estabilizado. Moisés estava estabilizado. Isto continuará fazendo com que ele olhe para cima. E acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque ele está olhando para o invisível. Amém. Mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível. E a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus o havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Ele toma cada promessa divina de Deus
que está em sua Bíblia e a chama de tempo presente e descanse sobre ela. Amém. Aí no 19, pois se você olhar com os seus olhos e você vir agora, a nossa nação está sendo sacudida e está tremula, a guerra está, as nuvens estão por todas as partes, cada nação está sob desolação e a perplexidade do tempo, cada sinal que Jesus disse que aconteceria está acontecendo, que haveria sinais em cima nos céus, embaixo na terra, e grandes coisas estariam acontecendo, como os discos voadores e coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou a sua igreja para levantar sua cabeça naquele dia. Amém. E olhar para cima. Amém. Nessa hora, na hora de angústia, na hora de problema, irmão Branham disse, ele ordenou a sua igreja para levantar as suas vistas e olhar para cima. Não olhe pelos governos, não olhe pelas famílias, não olhe por mais superior de você, mas levante os seus olhos e olhe para cima. Amém. Quando isso chega, vem. Oh, graças a Deus. Levante sua cabeça naquele dia e olhar para cima, pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Então, se andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas. Se andarmos pela visão, olhos, somos filhos das trevas. Amém. Não somos filhos da luz. Não. É o insuficiente agora. Mas eu estou muito contente em saber que há uma luz que brilha no coração de cada crente. Amém. Até que aquele dia eterno, quando Jesus vier. Amém. Vê? Oh, agora é uma lição para nós. Quando olhamos naquilo que Abraão fez. E ele não somente creu naquilo, mas ele se preparou para aquilo. Amém. Abraão não creu somente, mas ele preparou para aquilo. Amém. Ele fez as preparações para aquele filho, que ele viu pela fé, 25 anos antes do filho chegar. Porque ele havia considerado que aquele que havia falado era capaz de guardar a promessa que ele havia feito. Ele não considerou nada de sua natureza. Estando com 100 anos de idade, o seu ser físico, ou ele não considerou de modo algum a morte do ventre da sua esposa Sara. Bom, o escritor do comentário divino nos diz que ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glórias a Deus. Que pessoa! Aleluia. Por tudo ele dava glórias a Deus. Amém. Por qualquer problema ele dava glórias a Deus. Mas Branham disse, que pessoa! Com problema dando glórias a Deus. É o que aconteceu com o nosso irmão José. Nem parecia que tinha perdido o filho. Amém. Fervendo, dando glórias a Deus. Amém. Isso é incrível. Isso é incrível. O Abraão disse, Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem até onde concernia a visão. Moisés tinha um mundo em sua mão. Amém. Moisés tinha toda a riqueza em sua mão, com facilidade. Aleluia. Poderia ser grande empresário, com facilidade. Amém. Ele estava sendo preparado para ser o futuro faraó. Ele seria o próximo faraó do Egito. Ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos para ser rei sobre toda a terra, conhecida daquele dia. E mesmo assim, escute, mesmo assim, com toda a possibilidade que o Moisés poderia adquirir sem suar, mesmo assim, ele olhava pela janela que Faraó olhava e ele via que aqueles hebreus, para Faraó que olhava para eles, eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro. Lá embaixo, para a besta não vê nada que a igreja é a noiva, mas um monte de afastado da doutrina dele. Ele vê assim para a noiva, né? Ou mesmo assim ele olhava pela janela que Faraó olhava e ele via aqueles hebreus.
Para Faraó, que olhava para eles, eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro, lá embaixo na lama fazendo tijolos, para as celebridades que passavam. Eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravos, nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar. Amém. E os levaria para a terra da promessa. Amém. Pois ele olhou para o invisível, ele viu os anos que estavam à frente, ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florescência. Ele viu o Egito, viu o Egito como ele é hoje. E ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória. E ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória. E pela fé ele escolheu tomar o pior que a religião poderia lhe dar e comprar aquilo com o melhor com que o mundo poderia lhe dar. E comparar. Veja, comparar com o melhor o que o mundo poderia lhe dar. Ele escolheu sofrer a vergonha de Cristo e considerou isto como o maior tesouro do que todo o Egito poderia lhe oferecer. Porque ele esperou e viu aquele o qual é invisível. Deus havia falado com Moisés e Moisés sabia quem era Deus. Então ele não olhou para o esplendor. E aqui eu posso dizer para a igreja nesta noite, para mim nesta manhã, Moisés tinha em uma mão o melhor que o mundo poderia lhe oferecer. Amém. Não poderia haver ali nada melhor. Aquela era a visão mais alta. Era o melhor que o mundo tinha. E a religião lhe oferecia o pior que poderia ser dado. Um punhado de escravos em um poço de lama. E agora, se alguém estivesse olhando, que lado ele olharia? Se alguém tivesse sido olhado, olha, essa parte nós vamos te impulsar para ser rei, governar todas as riquezas do Egito. Então esse lado está ao lado, né? Dos reis, amassador de escravos. Escolhe onde você quer. Você poderia escolher esse lado, onde há luxaria, palácios, dinheiros, tudo mais, dólares, ia escolher lá. Mas Moisés escolheu do lado de lamas. Prefiro ir nesse lado de lamas. Ele estava olhando por invisível. Não olhe para os bens vestidos, mas olhe para o Cristo. Amém. O qual era rico e se tornou pobre, para que através da sua pobreza você pudesse se tornar rico. Amém. E quando você está procurando uma igreja, não vá aonde todas as grandes celebridades frequentam, ou os grandes PHDS ou DDS, mas olhem para as pessoas que são olhadas de cima para baixo. Moisés, quando ele os tinha em ambas as mãos, o melhor que o mundo poderia oferecer, no que ele poderia olhar, no que ele poderia olhar, vem? Oh, que graça! No que ele poderia olhar. E mesmo assim, quando ele olhou para o invisível, o pior que a igreja lhe poderia oferecer, ele escolheu andar pela fé. E ele escolheu andar através do Deus invisível, considerando aquilo maior tesouro do que toda a sua visão poderia lhe oferecer. Aqui estava um reino, aqui estava uma realidade, uma realeza. Vem? Aqui estava um trono, aqui estava uma coroa, aqui estava tudo em sua mão, aqui estava uma realeza. Vem? Mas mesmo assim, pela fé, quando ele deu uma olhada em Cristo, ali fora, nas poças de lama, ele foi ao seu povo. E recordem, 27, irmão Branham, se recordem,
E recordam, há alguns anos, quando recebi uma grande proposta do povo batista, irmão Branham, né? Como Moisés estava sendo proposto para ser o futuro faraó, irmão Branham diz também, no parágrafo 27, recordam há alguns anos quando recebi uma grande proposta do povo batista, porque ele era da igreja batista. E então o povo presbiteriano, uma senhora desta cidade, estaria pagando o meu curso em uma pequena escola numa denominação presbiteriana. E eles queriam me tornar um ministro. Bom, Branham tinha sido dado isso, né? Proposta, olha, Branham, nós vamos te propor para ir na escola bíblica, onde você vai amarrar e há de vir como um ministro bem preparado para pregar o evangelho. Escuta, eu sei que o soberano não tem condições, mas eu vou tomar conta, vou pagar a escola, tudo para você. Não se preocupe. Mas quando eu olhei, irmão Branham disse, quando eu olhei e vi que aquele grupo que cria no sobrenatural estava sendo zombado, estava sendo chamado de santos roladores, seria fácil se tivesse continuado como um pregador batista, pois eu já fui um. Mas em vez de olhar para eles e dizer, oh, eu não tenho nada contra eles, e eu creio naquilo também, e eu escolhi ser um deles, saí, e agora eu sou um dos assim chamados santos roladores, porque eu vejo que ali eles têm o sinal de Deus vivo, vivendo com eles. E pela fé, eu creio que este é o grupo que irá no rapto. Amém. Pela fé, irmão Branham, eu vi que esse grupo que irá no rapto. E eu preferiria ter isto do que todos os PhDs, DD que queriam me dar. Que o mundo da igreja poderia oferecer. Não simpatizem com eles. Se torne um deles. É aí quando através da fé, você andará pela fé, através do invisível. Eu vejo uma igreja indo no rapto. Amém. Graças a Deus. Irmão Branham disse, eu vejo uma igreja indo no rapto, né? Graças a Deus. Amém. Se você crê que o irmão Branham tinha assim, diz o Senhor, você não pode duvidar, não. Amém. O irmão Branham disse, eu vi pela fé uma igreja indo no rapto. Pela fé. Ele viu a igreja indo. Eu vejo Jesus vindo para a sua noiva. Eu vejo um pequeno grupo de pessoas rejeitadas, que são zombadas e criticadas, entrando no rapto um dia. Graças a Deus. Um grupo zombado, desprezado. O irmão Branham viu um grupo zombado, desprezado, mas esse grupo a entrar no rapto um dia. O irmão Branham disse assim, eu preferiria estar com elas do que com todos os grupos que conheço no mundo, pois pela fé nós vemos através do invisível. Claro, claro. Eu disse assim, Moisés, vamos olhando. No fim do ano, Moisés escolheu se tornar. Ele viu pela fé o que eles eram. E se Deus havia prometido há 400 anos que ele os libertaria, mesmo assim, ele demorou mais, outros 20 anos. Não obstante, Moisés creu nele. E a razão pela qual estou no campo hoje, neste movimento, é porque pela fé, uma noite lá no Green Mills, Indiana, cerca de 10 anos atrás, um anjo do Senhor, o qual falou comigo desde criança, falou comigo a respeito destas coisas, e saí e me associei. Muitas vezes eu não creio nas coisas que eles fazem, mas mesmo assim, eu creio que ali está a igreja do Deus vivo. E eu preferiria andar sozinho com poucas pessoas que realmente creem em Deus. Amém. E o que toma em sua palavra, do que estar com milhões que o negam. Amém. Com certeza, suas obras fariam isto. Amém. Graças a Deus. Amém. Oh, graças a Deus. Moisés resistiu vendo aquele o qual é invisível, e no final da jornada de sua vida. Oh, eu simplesmente adoro dizer isto. Alguém certa vez me disse, e ele disse, Senhor Branham, você acha que Deus foi justo quando ele deixou Moisés por 40 anos
com aquelas pessoas, então, e não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Moisés sofreu 40 anos, foi enfrentar o faraó. Depois de enfrentar o faraó, ele passou 40 anos a andar por todo o deserto e por sua vez Deus não ia deixar ele entrar em Canaã. Ah, glórias a Deus. Você pensa que Deus foi justo com isso? Ele foi grande pregador desde os seus 10 anos. Ele estava testemunhando esta mensagem. Ele foi pregador por 61 anos, 62 anos. E depois Deus deixa ele morrer, sem levar-lhe com rápido. Poderia ter lhe guardado até no rápido. Porque é rápido. Oh, mente carnal. Irmão Branham estava sendo questionado com uma senhora, com um senhor, com alguém, dizendo: você acha que Deus foi justo em fazer isso ao seu servo? Ele ia mandar, ele foi enfrentar o faraó, foi dado. Aquela gente atravessou o mar vermelho, sofreu com aquela gente no deserto 40 anos, para depois dizer: você não vai entrar naquela terra. E ele tomou. Oh, isso Deus pode fazer com qualquer pregador. Amém. Ele sofrer, levantar a igreja, fazer tudo, deixar em ordem. Às vezes Deus queria que ele fizesse aquilo, depois tomar. Isso não é problema. Amém. Mas escutem a coisa melhor. Irmão Branham, uma coisa melhor que ele disse assim. Veja, esse é 29. Moisés resistiu vendo aquele, o qual é invisível, e no final da jornada de sua vida. Oh, eu simplesmente adoro dizer isto. Alguém certa vez me disse, ele disse: senhor Branham, você acha que Deus foi justo quando ele deixou Moisés por 40 anos com aquelas pessoas e então não permitiu que ele entrasse na terra prometida? Mas a parte gloriosa da história de Moisés, irmão Branham diz, essa foi a pergunta. Irmão Branham diz: mas a parte gloriosa da história de Moisés, ele esteve na terra prometida 800 anos mais tarde com Jesus e Elias. Aleluia! Onde está a perca de um cristão? E foi visto no Monte Carmelo. Não somente, irmão Branham, não somente isto, mas no final do caminho, quando ele estava de pé no monte, dando adeus ao seu povo, e ele olhou do outro lado do Jordão, e ele estava com 120 anos de idade, quando o seu último fôlego começou a falhar. E ele subiu naquela rocha ferida do deserto, e ela estava presente. E ele não teve, ele teve um anjo para envolvê-lo em um manto, o qual o levou para algum lugar que o sepultou, para que o mundo não soubesse nada daquilo. Amém. Porque ele havia resistido vendo o invisível. Amém. E na hora da sua morte, o invisível estava ali. Amém. Amém. O invisível estava ali. Amém. Irmão Branham, aquela pedra da qual ele acompanhava, ele foi descansar encostando aquela pedra, amém, a qual estava lhe acompanhando por toda a jornada. E se ele tivesse se tornado faraó? O irmão Branham está perguntando: e se ele tivesse tornado faraó? Estaria com o invisível ali? Não, se ele tivesse tornado faraó, eu gostaria de saber se isso teria sido desta maneira. Duvido muito, mas ele estava seguro quando ele fez a escolha correta. E você pode estar seguro tomando a escolha correta. Josué, 40 anos mais tarde, depois de ele ter entrado na terra prometida, e sendo um grande general militar, quando esta primeira batalha, seus inimigos haviam chegado a um lugar onde não havia nenhuma maneira para que se ele chegasse até eles. Mas pela fé, ele olhou para o invisível, porque Deus deu a Moisés uma promessa, enquanto eles ainda estavam no Egito. E eu lhes tenho dado toda a Palestina. E pela fé ele viu as muralhas de Jericó caídas no chão. E ele marchou ao redor e ao redor com toda a armadura, sem nenhuma dúvida no seu coração, ou em seu coração, mas crendo que Deus faria aquilo. E a trombeta soou, e o povo gritou,
e as paredes caíram, e eles tomaram a cidade. Por quê? Ele viu aquele que era invisível. Amém. Recordem. Antes dele fazer isto, ele estava andando certa tarde, Josué. E ele viu um homem que estava escorado e um muro com a sua espada desembainhada. E Josué tirou a sua espada e foi ao seu encontro. E ele disse: está você a nosso favor ou a favor do inimigo? Quando ele estava examinando o muro de Jericó, ele encontrou com um homem que estava com uma espada dele desembainhada. Ele disse: você é companheiro ou é quem? Então, e o homem respondeu e disse: eu sou o capitão de exército do Senhor. Aleluia. O capitão de exército do Senhor. O invisível estava com Josué. O invisível está conosco. Então, Josué viu que a batalha pertencia a ele. Amém. Olha, Josué estava pensando que era qualquer coisa. Mas quando ele foi respondido: eu sou general deste exército. Que você alega ser alguma coisa. Eu sou general, comandante de batalha. Amém. Josué, quando viu isso, ele foi ver. Irmão Branham disse: quando ele viu isso, ele viu que a batalha não pertencia a ele. Amém. Oh, com olhos da fé nós olhamos que a batalha não pertence à noiva. Amém. Não, essa batalha não é nossa. E quando Aleluia. vocês aqui nesta noite, irmão Branham diz: e quando vocês aqui nesta noite, eu digo aqui nesta manhã, e quando vocês aqui nesta manhã, que tem pecado em seus corações, não quero dizer que vocês estejam vivendo em adultério. Amém? Eu não quero dizer que vocês ficam embriagados. Quero dizer pecado, incredulidade. E com incredulidade em seu coração, se você simplesmente abrir o seu coração e fechar os seus olhos e olhar para o capitão-chefe, o qual é onipresente, nesta noite, para mim nesta manhã, o mundo cairá aos seus pés e você sacudirá cada grilhão do pecado para longe de você. Os dias de dúvidas terminarão. O bendito seja o nome do Senhor. Amém. Se você olhar pela fé, Amém. as batalhas terminarão. Me disseram no parágrafo 32, me disseram que uma serpente pode olhar para o olho de um pássaro e atrair aquele pássaro com o seu encantamento. Eu estava dizendo que eu gostaria de pregar isso para os jovens, adolescentes. O irmão Branham costuma dizer que uma cobra, quando olha nos olhos de passarinho, ele consegue atrapalhar o passarinho até comer o passarinho. Ou às vezes alguns moços são serpentes. Pode olhar nos olhos da moça até de atrapalhar o encantamento. Você há de ver e já foi consumido o diabo. Amém. Isso é vice-versa. Pode ser uma jovem te olhar com os olhos da serpente nas tuas vistas e te carregar e você descobrir e já morreu. E ela fita, tá vendo? Esta serpente diz: fita em seus olhos, de tal maneira, se aquele pássaro der a sua atenção àquela cobra, só por alguns momentos, aquele pássaro estará confuso e ficará completamente paralisado. Amém. Aleluia. Ficará paralisado. Amém. Aquela cobra de ser muito atenta em olhar as vistas, que se a esse pássaro não ser esperto, quer olhar também aquelas vistas de tal maneira que se ficará encantado até ficar atrapalhado e paralisado. E a serpente pegará o pássaro. E eu posso crer nisto, pois eu conheço outras serpentes. O diabo pode, se ele alguma vez conseguir colocar o olho com os seus encantamentos, com o seu rock and roll moderno e todas as suas tolices do mundo, se ele alguma vez puder te apanhar, jovem rapaz, ou mocinhas apenas, o tempo suficiente para colocar o seu encantamento em você, você ficará confuso,
Mas você não pode se soltar. Ele segurará até ele te devorar no pecado. Amém. Parágrafo 32. Amém. Até te devorar no pecado. A única maneira, me diz, a única maneira para se escapar. 33. A única maneira, me disse, pela qual aquele passarinho alguma vez teria uma chance, seria desviar os seus olhares da serpente. Era desviar os seus olhos, não olhar na serpente. Oh! E ele não pode olhar para nada mais, porque ele ficará ali fitando-a. Mas se ele tirar os seus olhos da serpente e olhar para cima e bater as suas asas, ele voará para bem longe do alcance daquela cobra. Amém. E se você tem o seu coração que lhe diz, tenha uma vida moderna, balance a sua cabeça nesta noite e olhe para cima, para o invisível, o Senhor Jesus, e bata as suas asas em oração, até que você voe bem, fora do alcance das suas garras. Se ele falar com você e disser, aquela cura divina está errada, livre-se dele rapidamente. Se ele fizer, ou for lhe dizer que o discernimento espiritual é telepatia, balanceie a sua cabeça para imediatamente e olhe para cima, para o invisível. Como ele disse a Geás, seu servo em Dotã, ora, eles olharam ali ao redor e havia um exército assírio. Ali havia tudo para derrotá-los, porque este homem de Deus era capaz de dizer ao rei de Israel a respeito de que o rei de Síria estava pensando em sua câmara de dormir. Deixa-me dizer isto nesta noite, para mim nesta manhã, para minha audiência, que Deus continua vivo. E Ele é simplesmente o mesmo nesta noite, como Ele foi antes. Ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo neste exato instante. Então, você deve observar os frutos do Espírito para ver se é o Deus da história que se levantou novamente. Certamente. E quando as grandes crises chegam, a quais sempre vem, Mombrana fala no 35, as crises chegam, as quais sempre virão. Então, quando Geás, sendo apenas um morno membro de igreja, lamentoso, Geás, morno, não quer ter problema não, atrasou o moço, eu também não sou casada, nada, parece só azarento, morno membro da igreja, morna membro da igreja, eu não estou vendo bem nada, parece que tenho azar, morno, Mobrando-se morno, membro da igreja. Geás não se interessava que ele andava com o profeta Elias, ou Eliseu, como queria dizer, mas era morno, sendo apenas um morno membro da igreja, quando ele não tinha visto o que Elias viu. Por quê? Elias estava acostumado a andar pela fé. Amém. E ele estava olhando para o invisível o tempo todo. Ele sabia o que Deus já havia dito nos Salmos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Aquilo era o suficiente para Elias. Amém. Mas Geás havia apenas crido naquilo pelas metades. Ele era apenas um membro da igreja. Então Elias disse ao Senhor, ele disse, Senhor Deus, mostre um sinal aqui, abra os olhos deste homem e deixe-o ver o que está ao redor dele. E quando Deus abriu os seus olhos, ele viu cavalos de fogo. Alguém me disse assim que os pilotos me disseram. Lembrando disso, os pilotos, ele estava a falar com dirigentes de voo, né? Pilotos, parágrafo 36. Os pilotos me disseram, os quais pilotam estes velozes aviões, a jatos aqui. E eles dizem que o avião
chegando a uma determinada velocidade, que ele vibra e sacode. E parece que os parafusos vão sair dele. Amém. Que as asas vão sair. Amém. Até eles atravessarem aquela barreira de som. Amém. Mas uma vez atravessando aquela barreira de som, eles dizem que o avião simplesmente navega tranquilamente. Quando ele atravessa aquela barreira de som, aquele é o obstáculo que está no caminho do avião. Amém. Quando ele atravessa a barreira de som, e então ele desliza suavemente. Oh, se a igreja deste dia pudesse alguma vez orar para atravessar a barreira do pecado e a barreira da incredulidade, elas poderiam gritar a vitória do Deus vivo. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas olha, o irmão Branham disse aqueles grandes pilotos que dirigem aqueles aviões grandes, disse contar ao irmão Branham, que sabe, irmão Branham, às vezes nós quando voamos lá no céu, há tempo que nós já atravessamos sítios de tribulação, chama-se turbulência, né? Amém. Do avião que ele já subiu. Disse, naquele momento de turbulência de avião, você da maneira que sente o avião sendo vibrado com aquele barreira de som, vibra o avião que até você pode ter medo de ou uma das asas já de cair aqui e morrer, ou um dos parafusos há de cair aqui e a gente morrer, da maneira que vibra, disse vibra até fazer perder de sentido. Mas disse depois de um tempo, quando atravessa aquela barreira de som, aquele sítio turbulento, disse o avião costuma ganhar uma velocidade incalculável. Disse vai suavemente. Irmão Branham disse é isso que acontece. O cristão é como um avião que ele está atravessando as barreiras do pecado, de tribulação, de todo o problema desta terra. Amém. Mas depois dele atravessar, entrou no sítio de rápido. Amém. Ele navega tranquilamente para milênio, para a Amém. eternidade. Aleluia. Incalculavelmente. Uma vez atravessando aquela barreira, olhando para o invisível, deixando o mundo vibrar e fazer o que ele bem entenda. Mas existe um Deus vivo. E quando perdemos a nossa descrença e nossa incredulidade nele, e atravessamos aquele lugar que o mundo está dizendo, os dias de milagre já passaram, e isto te faz estremecer, ou não existem tal coisa como o batismo com o Espírito Santo, e isso te faz pensar. Mas se você simplesmente olhar para o invisível, para a promessa que Deus prometeu, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, tanto quando o nosso Deus chamar. Se você olhar para a palavra bendita que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e voltar sua cabeça em direção àquilo e firmar até você passar aquela vibração, atravessando a barreira da incredulidade e as barreiras do pecado e todas as barreiras que parecem te impedir, então você voará livremente na fé de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Então eles dizem que dificilmente não existiria nenhum limite para a velocidade do voo. Se não há nenhum limite para a velocidade do voo, não existirá limite para as bênçãos de Deus serem derramadas sobre o crente. Amém. Crente que quer, que crê, irmão Branham, crente que crê. As escrituras alegam que ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, nada faço a não ser que o meu Pai me mostre primeiro. Quando a mulher do poço chegou para ele, e ele era uma samaritana, primeiro foi um homem que chegou até ele, e o seu nome era Pedro. E ele disse para aquele homem, seu nome é Simão, e o nome do seu pai é Jonas. Como ele sabia disso? Como este modesto carpinteiro nazareno sabia que o nome daquele homem era Simão e o nome do seu pai era Jonas?
porque ele estava revestido com um poder que poderia olhar para o invisível. Ele nunca olhou para nenhuma carta escrita. Ele olhou para o invisível. Deus do céu é o nosso invisível que devemos olhar por tudo que nós cremos. Amém? Amém. Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.